Olá, alunos! Na aula de hoje, vamos discorrer sobre o sistema esquelético e a divisão do esqueleto humano. Na imagem, vocês podem ver que o esqueleto é dividido em duas porções, o esqueleto axial e o esqueleto apendicular, na qual vão incluir o grupamento de cerca de 216 ossos que vão ocorrer do esqueleto humano de adultos. Então, nesta aula, vamos falar mais detalhadamente sobre os ossos que compõem a porção do esqueleto axial. Como vocês podem ver nessa próxima imagem, o esqueleto humano, como havia já dito, é dividido então em esqueleto axial e esqueleto apendicular. Mas como ocorrer então a união entre essas porções? A união do esqueleto axial ao esqueleto apendicular vai se dar por meio das cinturas. Então, no esqueleto em humanos, vamos possuir duas cinturas. A cintura escapular, que vai unir então o esqueleto axial à porção do membro superior, e a cintura pélvica, que vai ser responsável então pela união do esqueleto axial ao membro inferior. Nesta aula, vamos detalhar os ossos que compõem a porção do esqueleto axial, que é formado, então, basicamente, pelos ossos que vão compor a região da cabeça, que é subdividido, então, em face, a região da face e a região do crânio, propriamente dito. Os ossos que vão compor as vértebras, né? Vão compor, então, a coluna vertebral, as costelas e o osso externo. Então, esse complemento representativo, então, da porção do esqueleto axial. A região da cabeça, nesta vista anterior, é possível, então, observar parte dos ossos que vão compor a região da cabeça, a região da face nesta vista. Então, essa é uma vista anterior, com demonstração, então, dos principais ossos observados nesta vista frontal. Então, o primeiro osso, maior osso que vai ser encontrado nessa região da face, vai ser o osso, então, o osso frontal. Logo abaixo dele é observado esse curto osso, é um osso par, o osso nasal, direito e esquerdo, e ele vai estar fundido por meio de uma sutura. Ele vai formar, então, a raiz do nariz. Nesta imagem também é possível observar que nessa região da face vai possuir então cavidades. Observamos então a cavidade orbitária ou cavidade ou órbita ocular e também a cavidade nasal, ok? Então, primeiro osso da região da face, o osso frontal, logo abaixo dele o outro osso nasal, dentro da cavidade orbitária, formando essa cavidade, ela é formada então pelos ossos que a circundam. Entre um pequeno osso que vai estar ocorrendo aqui nessa porção mais interna, como vista na seta, é o osso lacrimal, com abertura, ele vai ter um forame, uma abertura que é a abertura da glândula lacrimal. Logo abaixo dele, vamos ter um importante osso de vista anterior, que vai ser importante ele vai compor, então, a arcada dentária, a sustentação, né, da arcada dentária superior, que vai ser o osso maxila ou maxilar. Mais lateralmente, formando a maçã do rosto, que seria a parte mais alta na região da face, vamos ter o osso zigomático. O osso zigomático se projeta lateralmente em direção a um osso localizado lateralmente, que vamos falar proximamente. Então, abaixo dele, ok, do osso maxila, vamos ter o único osso móvel encontrado na região da cabeça, que vai ser o osso mandíbula. Vai ser importante que vai ser o único osso móvel, vai articular com a articulação temporomandibular, a articulação móvel na região da cabeça, e também vai compor a arcada dentária inferior. Dentro, então, dessa visão, dessa cabeça, dessa face anterior, já discutimos a questão da órbita, da cavidade orbitária, e uma segunda cavidade seria, então, a cavidade nasal. A cavidade nasal é composta, a base dela pelo osso vomer, um osso que vai aparecer na base da cavidade nasal, e lateralmente é observado então o osso concha nasal inferior.
Nessa vista, que vai ser já uma vista lateral, é possível observar, então, ossos não vistos de vista frontal. Então, vamos ter de vista lateral o osso, formando essa porção mais inferior, que vai ser o osso temporal. Acima dele, na porção que formando a parte mais superior da cabeça, nós temos um osso par direito e esquerdo, que é o osso, então, parietal, e de vista mais posterior, formando a região da nuca, nós vamos observar o osso occipital. Dois outros ossos vão aparecer, que vocês podem observar nas regiões, nas imagens em movimento, que são ossos que vão formar a base da cabeça. Então, eles estão na porção média interna, que não são vistos nem de vista frontal nem lateral, a sua integridade, seu tamanho todo, que seria, no caso, o osso etmoide e o osso esfenoide. Nesta outra vista, que é uma vista inferior, vamos observar um principal forame que ocorre na região da cabeça, que é o forame magno, que é encontrado então esse forame a nível do osso occipital. Outro osso observado nessa região, nessa vista, que não era visível nas demais outras duas, vai ser o osso palatino. O osso palatino ele é um osso logo abaixo, né, logo posterior ao osso maxila, como vocês podem ver, e logo atrás dele vou ter o osso palatino. Os dois vão formar, então, a região do palato duro, ou, no caso, o céu da boca, também auxiliando na composição da vista superior. Nesta próxima imagem, é possível observar, então, como a gente havia dito, esses ossos que ocorrem na região da cabeça, eles são ossos que são fundidos, então, eles são suturados. Então, essas suturas têm nome específico, tá? E as principais suturas que nós vamos encontrar na região da cabeça vai ser a sutura, então, a sutura coronal, que une o osso frontal aos ossos parietais, a sutura sagital, que vai unir os dois parietais, e a sutura lambidoide, que vai unir então os ossos parietais ao osso occipital. Essas suturas elas só se fecham em média na criança em torno dos 6 anos, segundo a literatura. Então, anteriormente a isso, essa porção ela é recoberta então por uma membrana que é chamada então de fontanela. Seria a nível do recém-nascido. Essa cabeça ainda não está, os ossos não estão suturados. Isso é importante para permitir a passagem da cabeça da criança no parto normal e também permitir que o encéfalo cresça fora do corpo da mãe. Então, ocorre então a formação, essa estrutura, que seriam as fontanelas, que são regiões de membrana que ainda não está ossificado completamente. Então, finalizando a porção da região da cabeça, vamos entrar então no segundo complemento ainda do esqueleto axial, que seria então a conformação da coluna vertebral. A coluna vertebral vai ser importantíssima com relação à porção do esqueleto axial para manutenção e proteção da medula espinal que passa ao meio dela, ok? E ela vai ter características específicas. Então, ao longo da coluna vertebral, ela vai ser composta de unidades livres, que são chamadas então de vértebras. Então, ao todo, no indivíduo adulto e humanos, vamos ter 33 pares de vértebras, 33 vértebras, das quais se divide em porção, que seria o primeiro segmento ou porção cervical, em rosa, o segmento das vértebras torácicas em amarelo, que seria justamente o segmento que vai conectar com as costelas, no caso 12 vértebras torácicas para os 12 pares de costelas, o segmento da lombar em rosa, né, em vermelho, que vão ser 5 vértebras lombares, e o segmento pélvico, com o osso único no adulto, que seria o osso sacro, mas constituindo o cóccix. Então, na imagem, vocês conseguem observar que esses 4 segmentos vão ser importantes, e nessa vista nós temos então o segmento cervical, e na imagem, que com a região da cabeça, nós vamos observar 2 vértebras muito importantes do segmento cervical, justamente o átalas e o áxice.
ou C1 e C2. Então, o C1 seria o Atlas e C2 o áxice. Então, são as duas principais vértebras cervicais, atípicas, porque elas têm características únicas e nome próprio. Então, o Atlas é a primeira vértebra que vai articular na região da cabeça, no caso no occipital, no forame magno, e a segunda vértebra seria o áxice. Tá, ok? Posteriormente a ela, vão dar seguimento, então, nas vértebras cervicais que são típicas. Então, as cervicais típicas vão ter características específicas, que seriam o quê? Então, uma cervical típica, a característica dela é que ao longo do processo transverso, ok, é observado um forame, tá? Seriam aberturas no processo transverso. Processo espinhoso, tá? O processo espinhoso dessa vértebra cervical, ele é bífido ou bifurcado. Isso caracteriza ela ser uma vértebra cervical. Vamos ver então a seguir as características principais das demais vértebras. Já a segunda imagem mostra o segmento numa torácica. Então, as vértebras torácicas, elas vão ser do complemento, número de 12, que vão formar, então, a porção do segmento torácico e articular com as costelas. Então, essa vértebra tem umas características quanto ao quê? O processo espinhoso dela é mais alongado e voltado para baixo, e os processos articulares são bem desenvolvidos, justamente para articulação com o segmento da costela. O próximo grupo seria o grupo da vértebra lombar. Então, as vértebras lombar, elas têm características também bem específicas, que seria o quê? Um corpo, tá? Essa porção do corpo bem desenvolvida, bem robusta, e o processo espinhoso quadrado, ok? Então, são as vértebras de número de 5, elas são as mais volumosas e têm maior tamanho, porque também o peso da cabeça e o peso do tronco, ele é mandado para essa região da porção lombar. Já o osso sacro, no adulto, ele é um osso único, unido em 5 segmentos, que ao longo da infância ele vai se fundindo, ele vai se unir, e é mostrado então na imagem a porção do osso sacro. Nesta imagem, em movimento, conseguimos observar então que essas vértebras elas vão se articular. Elas estão articuladas umas sobre as outras, com a porção do corpo vertebral, ele é voltado anteriormente, e a porção dos processos espinhosos eles são de vistas dorsal. E na imagem não consigo observar, mas entre essas vértebras eu tenho uma importante estrutura que vai ser fundamental com relação à diminuição do impacto e do movimento, que seria justamente os discos intervertebrais. O disco intervertebral, ele vai ser uma estrutura, né? Ele está associado com ele é uma articulação. Ele vai ser formado, então, por um núcleo, que é um núcleo pulposo, uma substância mais gelatinosa, e em torno dele é um anel fibroso, bastante resistente. Então, ele vai ser importante, ele vai estar entre os corpos vertebrais, ele vai ser importante para a diminuição do impacto ao longo do dia e também a possibilitar uma melhora de movimento ao longo da coluna vertebral. Então, em síntese, a coluna vertebral vai ser constituída então de 7 vértebras cervicais, 2 atípicas, seriam o Atlas e o áxice, e 5 típicas, 12 vértebras torácicas, 5 lombares, o osso sacro, que era um osso único, e o osso do cóccix. Dando continuidade agora para a gente finalizar a porção do esqueleto axial, de vista anterior, observamos na imagem as costelas e o osso externo. Então, de vista anterior, o tronco, a porção torácica, vai ser formada então pelo osso externo, que é um osso anterior, e as costelas, que são de vista lateral. Como vocês observam, tem uma porção azul entre eles, né? Que seria justamente uma porção que é uma articulação, que será uma articulação
associada das costelas intercostais, e vai ser importante, porque se esse osso fosse as costelas ossificadas unidas ao osso externo, não ia ser possível ocorrer um importante movimento respiratório, no caso que seria a inspiração e a expiração. Então, a presença dessa articulação, ela é fundamental para os movimentos respiratórios. Então, as costelas são classificadas em número de 12, das quais nós temos 7 pares de costelas verdadeiras, na qual cada uma possui a sua própria articulação, articulando com o osso externo. Eu tenho 3 pares de costelas, são ditas costelas falsas, porque a sua articulação não é ligada diretamente ao osso externo, e sim à última costela verdadeira. E assim como também é possível observarmos na imagem as 2 pares de costela flutuante, contendo então o complemento total das costelas no esqueleto em humanos. Nessa próxima imagem, observamos então o osso externo. Então, o osso externo é formado então por segmentos, 3 segmentos, e vamos falar aqui que seria então o primeiro segmento, porção mais superior, que seria a porção do segmento do manúbrio. Logo abaixo dele, vamos ter a porção do corpo e o último segmento, que é chamado, então, processo chifoide, tá? Do osso externo, seria, então, a divisão com relação à classificação da nomeação das porções do osso externo. Finalizando, então, essa aula, gente, mostrando, então, que esse esqueleto axial, ele é muito importante com relação, ele é o primeiro esqueleto a ser formado ao longo do desenvolvimento embrionário. O outro elemento aí, ele vai conter, ele vai na porção interna dele. Vamos ter importantes órgãos, no caso que seriam o complemento dos pulmões, e a região do mediastino, ou que vai ser o local de posicionamento do coração. E essa divisão entre a porção mais superior, que eu vou chamar de tórax, e a porção abdominal, ela vai ser o limite, a divisão, vai ser um grande músculo plano, que é o músculo diafragma, e vai ser importante também com relação ao trato da respiração, que vamos ver então nas próximas aulas.